Ele quebrou o silêncio. John Textor explica a ausência de balanço do Botafogo e prevê níveis de transparência nunca visto no Brasil com a entrada na Bolsa de Valores de Nova York. Avisa lá o pessoal que só fala em desmanche e o cuiabano fica. Negociações com Nottingham Forest e Brighton não avançam e cuiabano segue no fogão. E o papai tava assanhadinho, tava provocador. John Textor admite falhas nos períodos de pré-temporada no Botafogo. E, aspas, nunca acerto, mas continuamos ganhando campeonatos. Tava on fire. Isso e muito mais. Tem Galvão Bueno aqui nesse vídeo. Tem o Sport TV News. Tem ESPN Sport Center. Tem o pessoal do Resenha ESPN. Luiz Fabiano, Fábio Luciano, o Fábio Santos. Zoando o Lugano. Porque o Lugano em 25 anos de Brasil não conseguiu falar português. E o Ancelotti em um mês tá falando fluente. Vamos ver isso aí e muito mais. Tem Band também, tem um monte de canal aqui pra você assistir com a gente. E as notícias. Então, é muito conteúdo, bora agilizar. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Ó, tem novidade no Botafogo. Aliás, agora novidade apresentada, né? Que é o David Ancelotti. Foi apresentado e já chegou gastando o português dele, tá? Dia de apresentação. Ótima chance para conhecer melhor o novo técnico do Botafogo. Ali, disponível por 1 hora. Para começar, a pronúncia correta do nome. Davide. O que vem em seguida é o sobrenome famoso no mundo inteiro, Ancelotti. Mas não é em nome do pai que este técnico iniciante de 35 anos aceitou o chamado de John Textor. É o começo de uma caminhada com as próprias pernas. Estou muito orgulhoso de ser seu filho, mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, sei que tenho que trabalhar duro e isso vou fazer. David tentou ser jogador. Teve breve carreira como meio-campista. Posso dizer que foi uma lesão, mas não foi uma lesão. Não é qualquer estrangeiro que chega ao Brasil à vontade assim. Tudo a ver com o domínio do idioma. O italiano é quase fluente em português. E isso em 1 mês. Quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Além da Itália, viveu na França, Inglaterra, Alemanha, Espanha. Normal que o cérebro se confunda. Por la história que tem, por la história que tem. São os primeiros dias, as primeiras experiências, as primeiras questões a esclarecer. O estilo de jogo do time dele, por exemplo... Estamos alinhados como clube. Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem. We talk about the Botafogo way, but the Botafogo way now is the Ancelotti way. So he has an open invitation to see the game, coach the game, train the players the way he wants. When we talk about the Botafogo way, it's really an ambition, right? A dream of beautiful, technical, gorgeous football. But it's up to him, how to paint the canvas, right? So. Sim. Obrigado, presidente. A primeira vez na área técnica com o Botafogo foi na vitória sobre o Vasco. O clube vai regularizá-lo para enfrentar o Vitória. A estreia disfarçado de auxiliar não é nada novo para o David. É a função que ele exerce há um bom tempo na carreira. Mas estar no banco de reservas como treinador será a primeira vez na vida e logo em casa, amanhã, aqui no Newton Santos. Posso cometer erros, vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. Começou bem. Antes desse jogo contra o Vitória, que é na... Botafogo. Temos um Botafogo e Vitória amanhã. Porque aquele jogo tá... ok. Tá, beleza. Ok. Começou bem. Que depois temos um Sport e Botafogo domingo. Começou bem, né? Se demonstra
muito forte mentalmente, afinal ele é europeu, né? Não esperava outro tipo de situação. E ele fala português e o dono ainda não. Não, isso foi uma humilhação pro Textor. Ele não podia ter feito isso. Dá pra melhorar, ele fala 2 obrigado e anos olha lá. no Brasil, praticamente, o Textor não fala nem bola. E fala obrigado. É educado, mas Não, dá pra falar mais. Vamos rapidinho mostrar aqui a taça da Copa do Mundo. Se você desse um palpite aqui, todo mundo dá palpite. Quem seria? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro? Eu disse e mantenho. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. O Botafogo. Esses 4. Botafogo já veio vitória em cima do Vasco, no Clássico. E estreia do... A gente vai chamar de filho do Ancelotti da vida inteira, não? Como é o nome do cara? Porque ninguém respondeu, tá vendo? Como é que ele chama? O filho do Ancelotti? Só não sei se a pronúncia é certa. David. É David, porque é italiano. Não é David, Não é David, é David. Engraçado Porque é italiano. É o David Ainda bem que Ancelotti. não é o Domenech, né? Que veio pro Flamengo também. Ele já trabalhou, já treinou, já mexeu, estava lá como dirigindo o time. Mas, né, Luciano, precisa ter, eu não sei o que está faltando para ele poder ter o registro. Ele foi registrado no jogo como auxiliar de preparador de goleiro, mas estava lá para mandar. Acho que tem a carteira da UEFA. Auxiliar não, estava como preparador de goleiro. Se tiver a da UEFA, ela entra aqui no Brasil. Só não deu também não ter dado tempo para poder... Não deu tempo de entrar no BID. No BID, é isso que eu estou dizendo. Porque... Não deu tempo de entrar no BID da CBF como treinador. Porque a UEFA é mundial, a UEFA. A nossa não é. Para ele ser auxiliar, ele também tem que ter o certificado. Então ele já está como técnico, trabalhando como técnico, mas ele, nesse jogo de estreia, o pai estreou com vitória, ele queria com empate, ele queria um empate com uma vitória. Na seleção, o filho estreou com vitória no time do Botafogo. E o Botafogo tem um bom elenco e vai brigar mesmo, e vem forte. Mas eu disse que a gente ia começar falando das crises. Então deixa aí vir aqui pro telão. A produção que vai colocar aqui para começar. Vamos ver, olha lá. Corinthians. E olha aí, o novo técnico do Botafogo deu o seu recado, hein? O Botafogo apresentou nesta segunda-feira David Ancelotti como técnico do clube para a sequência da temporada. Ao lado do dono da SAF alvinegra norte-americano John Textor, o italiano concedeu entrevista aqui na sala de imprensa do estádio Newton Santos e respondeu aos jornalistas por mais de 1 hora em português. Ele falou sobre como está encarando essa experiência, disse estar preparado e comentou também o fato de continuar perto do pai, o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Muito agradecido, agradecer a diretoria do clube, do Botafogo, o presidente John, pela confiança primeiro e pelo esforço também de ter nos acompanhados no jogo do Brasília. Foi muito importante para a gente. David e Textor também foram perguntados sobre o Botafogo Way, estilo de jogo que Textor idealiza para a equipe, um estilo de jogo ofensivo, vertical, e o David Ancelotti falou sobre isso. Textor fez questão de deixar claro que agora o Botafogo Way também é o David Way. Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo. David estreou com o pé direito no comando alvinegro. No sábado, ele esteve à beira do campo na partida contra o Vasco em Brasília, quando o Botafogo saiu vitorioso por 2-0. Nesse jogo, um fato inusitado. David Ancelotti ainda não estava regularizado, não tinha ainda o nome no BID na CBF, por isso assinou a súmula como auxiliar de preparação de goleiros, mas isso não impediu com que ele fizesse o trabalho. Ele até tratou o tema com bom humor durante a entrevista coletiva. Costumo fazer isso, porque sempre sou assistente. Então, não foi nada diferente para mim. Bom, essa primeira vez como treinador de fato, oficialmente, com o nome na súmula e tudo, vai ser na próxima quarta-feira, quando o Botafogo recebe o Vitória aqui no estádio Newton Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o alvinegro ocupa a 6ª posição, com 21 pontos, 6 a menos que o líder Flamengo. Muito interessante a chegada aí do David Ancelotti, né, falando em português, um esforço para se comunicar, para se integrar rapidamente agora essa nova realidade que ele vive no futebol brasileiro. Guardadas as devidas proporções, uma vez eu fui fazer uma entrevista com o Guardiola, ele treinava o Bayern de Munique, foi no Mundial de Clubes que o Atlético Mineiro participou lá no Marrocos.
E o Guardiola, impressionante. Perguntavam para ele em inglês, ele respondia em inglês. Perguntavam em espanhol, falava em espanhol. Perguntavam em alemão, ele respondia em alemão. Você perguntava em português, o homem falava um portunhol. É impressionante a capacidade desses treinadores e a facilidade que eles têm com o idioma. Isso é um ponto fundamental para a adaptação dos treinadores aos países que eles vão trabalhar. E aqui os nossos treinadores, a maioria deles tem uma dificuldade muito grande de comunicação e isso atrapalha demais. Botafogo estreou treinador com um sobrenome famoso, hein? Ancelotti, mas não é o Carleto, não. É o filho dele, o Davide. E estreou ganhando por 2-0, simplesmente o clássico diante do Vasco. Vamos ouvir o novo treinador, jovem treinador de 35 anos. Vamos trabalhar juntos, não posso chegar e mudar tudo. Também porque tenho respeito pelo trabalho feito antes, que eu chegue. Então é um processo que temos que competir, temos que ganhar partidos, jogos, mas também é um processo que temos que pouco a pouco crescer. Seguro não estou aqui para mudar tudo. Pouco a pouco vamos fazer coisas que a gente juntos consideramos importantes. Claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem. Os valores do clube são muito importantes para mim, são muito claros para os jogadores também. Queremos jogar um futebol que possa representar os torcedores do Botafogo. Depois, no futebol, a gente tem que se adaptar ao contexto do jogo também. Porque eu acredito que para ganhar, uma equipe inteligente é uma equipe que sabe se adaptar. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Ele foi perguntado sobre a dupla função, né, de ser treinador do Botafogo, mas também auxiliar do pai na seleção brasileira. Só na Copa, né? Só na Copa do Mundo. É pontual, né? E eu vi a felicidade dele de estar assumindo o seu primeiro clube como treinador. Ele já tinha esse anseio e um clube brasileiro está próximo do pai, né? Vamos aguardar. Não dá para falar muito sobre ele como treinador. Achei a escolha muito arriscada, muito arriscada. Está comandando um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro da América do Sul, um cara de 35 anos de idade que tem como principal experiência ser auxiliar técnico, que tenha muita sorte. Acho muito difícil fazer qualquer avaliação, mas é aquela atitude, aquela aposta extremamente arriscada do John Textor. Dito, prepara a falinha do nosso Davide Ancelotti, por favor. Ai, Xavier, me traz a muleta que eu vou embora. Me traz a muleta que eu vou embora. Traz, por favor. E o seu português perfeito. Fala. Falo português porque tenho capacidade de aprender rápido, é verdade. Já falei com os jogadores, muitos falam também castelhano, espanhol. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Sim, quando eu fui na seleção em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. Indica essa professora pro jogo. É do jogo. Morou Portugal da Isabel. É do jogo. O Davide Ancelotti. Melhor do que o Luga. Aprender a falar português em 45 dias. E o Lugano há 25 anos, não? Eu vou falar, ele falou que ele tem capacidade de aprender. Isso foi um murro no rosto do Lugano. Se essa fala não foi diretamente pro Lugano, eu achei que o Felipe Luiz tinha sido duro com o Pedro. Mas o que ele fez contigo foi sacanagem agora. Ele morou. Você sabe
Você sabe a frase mágica do Luga, né? O Luga fala pra gente isso e eu vou falar pro Brasil escutar. O dia que eu falar português e cortar o cabelo, eu não sou mais o Lugano. Sou mais um. Sou mais um. Você manda embora aqui. Então, dentro desse raciocínio, tá bem, Luga. O cara morou 10 anos em Portugal, estudou em Portugal, só você acredita nele. Quando eu chegava no Paris, que o pai é treinador, ele estudava em Portugal, no colégio, eu lembro. Se ele conseguir transmitir para os jogadores do Botafogo essa capacidade de aprender rápido, pô, o Botafogo vai ser melhor do que o Paris Saint-Germain, hein, Luiz? O pai fala 18 línguas também. Foi 3 meses? Menos. Ele falou que em junho não sabia uma palavra. 40 dias. Ó que traía, cara. Os caras são muito traídos. Fazia tempo que não... Fazia tempo que não. Vocês assistiram Doutrinadores? A vingança. Aliás, hoje, parabéns, 20 anos. 20 anos do tricampeonato da Libertadores do São Paulo. Muito obrigado, Luga. Diego Lugano, legendadinho, você viu? É o único legendado, viu? Porque é o único gringo, né? Eu não tava, mas eu investi, viu? Você é fundamental. Com você éramos penta, Libertadores. Nossa, já imaginou o Luiz naquele time? Você quis ir pra Europa fazer dinheiro? Não, me expulsaram, tava tudo duro. Falaram, vai que ele precisa de dinheiro. Vou. Ai. E vem cá rapidinho, enquanto a gente vê as imagens aí do Doutrinadores, já tá na nossa programação e já tá no Disney Plus. O duro é o Lugano conseguir instalar o Disney Plus no telefone dele pra assistir. Ele tá doido pra assistir, mas a gente vai conseguir. Eu vou conseguir ainda. A gente vai conseguir. Agora a gente tem que ficar em casa. O atual campeão da Libertadores é o Botafogo. Vocês acham que esse casamento David e Botafogo vai dar certo? Tem tudo pra dar certo, mas né? É uma ousadia, tanto. É uma ousadia. É um treinador que jogar política de texto, não é? É um treinador que ainda não foi não foi técnica. Né? Sim. Malandro, né? Malandro. Mané. Não dá pra gente imaginar que ele não tem a capacidade, conhecimento de futebol pelo tempo que trabalhou com o pai, pelos jogadores com quem ele trabalhou junto. É isso, assim, é um treinador que não é treinador, né? Tá assumindo essa função, essa responsabilidade. O time do Botafogo é um time de bons jogadores, que já tem um padrão, né, de jogo meio que estabelecido. Você pode fazer algumas mudanças, algumas alterações, mas é um time que já tem uma conexão ali, os jogadores estão mais acostumados a jogarem juntos ali, por exemplo, o Marlon Freitas com o Gregory, enfim. O Gregory vai embora, né? Então vai embora, mas ainda nesse jogo aí contra o Vasco estava em campo. Mas eu acho que é isso, eu acho que ele tem capacidade para fazer um bom trabalho, eu acho que o grupo abraçou. O Montour e o Arthur Cabral foram bem, né? As novidades. Foram bem. Pô, o Montour é muito bom jogador. Que jogar é marketing de texto, né? 18 anos. De marketing e política, né? Vamos ver se um bar agora vai tomar uma decisão duvidosa contra o Botafogo. Botafogo tá bem com a CBF agora. A gente acha que é esperto. Vai, pega esse gringo aí. Vai, Mário. Caramba. Vamos fazer uma rápida parada, gente. Bom, segunda-feira também foi bastante agitada em outro grande clube do Rio de Janeiro, e aí eu falo sobre o Botafogo, porque sim, o novo técnico chegou e chegou com a lição de casa feita, hein? David Ancelotti falando em português. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. Falo português porque tenho capacidade de aprender rápido, é verdade. Já falei com os jogadores, muitos falam também castelhano, espanhol. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Quando eu fui na seleção em junho, eu não sabia uma palavra.
mas agora falo um pouco mais. Vamos ao balanço. Textor explica a ausência de balanço do Botafogo e prevê nível de transparência nunca antes visto no Brasil com a entrada na Bolsa de Valores de Nova York. A acionista majoritária da SAF Botafogo, John Textor, foi questionado nessa segunda-feira na coletiva do Ancelotti sobre a ausência do balanço financeiro do clube referente a 24, que deveria ter sido divulgado em abril ainda. Nós estamos já em julho, 3 meses depois. O empresário explicou que o processo de entrada na Bolsa de Valores da Eagle Football, está em andamento, com documentos confidenciais sendo analisados. Aspas para ele. É uma resposta basicamente técnica para essa pergunta. Fizemos um comunicado à imprensa informando que protocolamos nossa declaração de registro S1 na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, a Bolsa de Valores de Nova York. Protocolamos esse documento em 13 de junho. Inicialmente, ele foi protocolado com um documento confidencial enquanto a SEC o analisa. É uma descrição incrivelmente abrangente de todos os negócios da Eagle, incluindo auditorias de todos os clubes da Eagle. Portanto, é muito complicado legalmente quando você protocola esse documento na SEC. Ele é considerado confidencial. É um processo de registro muito importante e é muito complicado legalmente publicar, ao mesmo tempo, demonstrações financeiras de subsidiárias enquanto o documento principal está sob análise, explicou Textor. O acionista do Botafogo prometeu que o clube terá níveis de transparência jamais vistos no futebol brasileiro, se o IPO for aceito pela Eagle e a Eagle Football se tornar uma empresa de capital aberto, com ações sendo negociadas na Bolsa norte-americana. Isso aí vai ser obrigação, não é nem questão dele querer isso, ele vai ter que fazer isso. Porque se ele por acaso não mostrar os balanços, etc., as ações vão perder valor, o povo vai ficar desconfiado, vai querer vender as ações, e aí desvaloriza as ações, e aí você perde dinheiro, né? Você pode até quebrar se for o caso. Então, não é questão dele querer, ele vai ter que fazer algo muito transparente aqui no Brasileirão. Vai ser, acho que, o time mais transparente do Brasil, por causa das ações na Bolsa de Valores, que nenhum outro time terá, só o Botafogo. No caso pela Eagle, né? Nas próximas semanas deixaremos de ser um registro confidencial junto à SEC e passaremos a ser registro público. Assim, todos aqui poderão ver todas as informações financeiras no site sec.gov, no momento em que esse registro confidencial se tornar público. Agora, se tivermos sucesso no IPO, oferta pública inicial na Bolsa, o benefício é que teremos um nível de transparência que nenhum clube no Brasil tem, porque há uma regra que exige a divulgação pública dentro de 4 dias após a assinatura de cada contrato relevante ou ocorrência de um evento relevante. Se chegarmos ao ponto de nos tornarmos uma empresa de capital aberto, vocês receberão mais informações do que desejam nesse momento. E esperamos chegar lá. Ou seja, foi o que eu falei. Ele terá a obrigação de manter, né, tudo bem aberto, bem transparente a cada negociação que eles fizerem. Uma atualização de cada balanço e tal. É algo que vai ser obrigatório. E nenhum time brasileiro tem nada perto disso. Nada perto disso. Então vai ser disparado o time brasileiro mais transparente do Brasileirão. Então é isso. A explicação é: o balanço não foi ainda divulgado porque ele está esperando aí definir se vai ser mesmo aceito no IPO na Bolsa ou não. Assim que for, ele prometeu divulgar em poucos dias o balanço. Satisfeitos? John Textor admite falhas nos períodos de pré-temporada do Botafogo e solta essa aspa aqui. Nunca acerto, mas continuamos ganhando campeonatos. Aqui embaixo, John Textor fez uma longa reflexão e admitiu falhas nos começos das temporadas do Botafogo, quando resolve utilizar os campeonatos cariocas como pré-temporada. A situação ficou ainda mais evidente em 25, quando Carlos Leiria foi alçado ao posto de treinador interino, mesmo com Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Esta já com outro interino, Cláudio Caçapa. O norte-americano respondeu sobre o tema durante a coletiva de apresentação do treinador David Ancelotti, nesta segunda-feira na sala de imprensa do Estádio Nilson Santos. Aspas para ele. O que tenho tentado fazer com o clube é simplesmente dar passos. E
O primeiro ano foi só sobre sobrevivência, mas o problema com esse plano é que os torcedores esperavam muito mais do que sobreviver. Muito rapidamente eles esperavam, acho que entrávamos no G4 nas primeiras semanas da nossa primeira temporada, e todos achavam que permaneceríamos naquele lugar. Acabamos nos saindo melhor do que só sobreviver. Chegamos à Sul-Americana, e lembrando que naquele ano a gente foi para a Sul-Americana, mas a gente iniciou a última rodada, né, na zona de classificação para a pré-Libertadores, né? Era ganhar quem estava dentro, mas a gente pegou o Atlético Paranaense, que na época estava muito bem também, lá na Arena Baixada, e aí foi muito difícil segurar os caras, que também estavam brigando pela mesma vaga que a gente. Chegamos à Copa Sul-Americana e no ano seguinte, é claro, jogamos em um nível mais alto e agora tínhamos expectativas ainda maiores da torcida. Todos os anos, minha dificuldade é tentar entender como gerenciar um elenco de futebol ao longo de 11 meses, porque tenho sido muito claro sobre não gostar de calendário de 11 meses com esta pré-temporada gigantesca em que queremos testar jogadores jovens e a torcida quer ver vitórias desde o início e com frequência, e acho que isso é muito difícil de gerenciar. Ele falou basicamente que não dá para você manter um altíssimo nível durante 11 meses, e realmente a gente entende isso. Vemos aí times como, por exemplo, ano passado o Flamengo vinha numa alta muito grande, e de repente chegou lá para agosto, setembro, despencou e não brigou mais pelo Brasileirão, caiu na Libertadores e conseguiu se recuperar tirando o Tite, botando o Felipe Luiz no finalzinho ali da Copa do Brasil. Pegou um chaveamento mais fácil, chaveamento sem muitos times cascudos, muitos times fortes no caminho. Lógico, tirou o Palmeiras nas oitavas, mas depois das oitavas pegou Bahia, Corinthians, né? E na final pegou o Galo já depenado. Então teve um caminho facilitado depois de tirar o Palmeiras, que era sim um grande desafio, mas depois disso foi só facilidade. Mas a gente é uma demonstração de que não tem como manter um time num alto nível de futebol durante 11 meses, né? Uma hora você vai declinar, ou você começa a crescer mais do meio do ano para frente. Aspas para ele de novo aqui. Se você parar para pensar, eu já vou falar da autocrítica. Compramos o clube em 11 de março de 22. A maioria dos torcedores acha que tínhamos comprado antes, por causa da notícia de que o negócio estava acontecendo. No caso, ele não comprou em dezembro de 21. Ali tinha um negócio já bem encaminhado. Teve ali o depósito Ponte, né, que para garantir a intenção de comprar, toda a burocracia, contrato, e vai minuta, muda contrato daqui, muda dali, arruma daqui, e troca parágrafo, e mexe em minuta, né, até que em 11 de março, né, o Botafogo realmente foi comprado por ele. Mas só pudemos começar a selecionar jogadores em 11 de março, e tínhamos apenas 4 semanas para nos preparar para a temporada. O Brasileirão começava um mês certinho depois. Alessandro, no caso Alessandro Brito, fez um ótimo trabalho. Aliás, vamos para 23. A torcida ficou tão chateada na pré-temporada que você lembra que houve um boicote no nosso primeiro jogo? No caso não foi por causa disso não, foi porque os ingressos estavam muito caros. E ele tinha colocado, o Botafogo tinha trocado a posição das organizadas, né? Acho que para norte, ou uma coisa do tipo assim. E aí fizeram um boicote por causa dos preços e por causa da posição que eles botaram as organizadas. Até que decidiram que tudo bem, não seria na leste inferior? Não seria, mas seria na superior então. Aí as organizadas foram superior. Então teve ali uma queda de braço que conseguiram um meio termo. Mas o boicote do primeiro jogo contra o São Paulo, eu lembro como se fosse hoje. Foi um boicote de não ir para o jogo, né? A torcida ficou do lado de fora do estádio. Foi por causa disso. De questão de posição da torcida organizada e preço de ingresso. Acho que foi contra o São Paulo, isso aí. Então aproveitamos a pré-temporada de 23 para escalar jovens e realmente tentar entender o que tínhamos no elenco. Porque você tem que ver o máximo possível. E eu sei que o Carioca é importante, mas ainda temos usado muito como pré-temporada. E mesmo com o boicote naquele primeiro jogo, vencemos 14 dos primeiros 17 jogos. Foi espetacular começar a temporada, embora tenha sido uma pré-temporada horrível. Definitivamente tenho dificuldade de entender como conquistar vitórias na pré-temporada,
mas também como me preparar na pré-temporada. E como proprietário, ainda não acertei isso. Também tive dificuldade nas mudanças de treinador. Foi um choque incrível no meio da temporada, quando estávamos em primeiro lugar e perdemos Luiz Castro. É muito difícil perder alguém no meio da temporada, quando você já está jogando tão bem. E aí passamos por uma série de trocas de treinadores, depois disso, só para manter a temporada viva. Obviamente não foi bem administrado naquele período. Vou ser mais rápido com essa resposta. Mas depois quero pular para o Arthur Jorge. Ótima experiência com ele, ótimos campeonatos com ele. Não quero entrar em muitos detalhes, mas ficou muito claro que ele havia decidido sair antes do final da temporada. E as notícias vinculadas na imprensa de que a diretoria não o apoiava eram sem sentido. Sabíamos da viagem, da situação do Catar. Ele já tinha decidido ir embora e foi muito difícil substituí-lo. É muito difícil conseguir um técnico para um clube depois da melhor temporada de 120 anos. Ninguém queria o cargo e levei muito tempo para tomar a decisão sobre o treinador. E isso impactou na pré-temporada novamente. Então não sei, nunca acerto na pré-temporada, mas continuamos ganhando campeonatos. Posso criticar a mim mesmo, mas também tivemos muita sorte. Ele pelo menos admitiu que errou, né? E é aquilo. Agora vocês entendem? Quando a gente falava lá atrás que era um erro isso, era um erro aquilo, que tal coisa era um erro, ele sabe também que é um erro. Ele também sabe que ele estava errando. Mas era o que tinha para fazer, o que dava para fazer no momento. Mas ele sabia que era um erro. E nós falávamos que era um erro. Vocês diziam, não, é parte do plano do Texel. Não era plano, gente. Ele estava com dificuldade de achar um treinador. Ninguém queria aceitar. Aí ficou 2 meses procurando treinador, não conseguiu achar ninguém. Aí conseguiu ficar com Paiva. Entendeu? Então, era um problema, era um erro que estava acontecendo. Só que vocês têm que entender que o Textor também é ser humano, ele erra. E ele mesmo assumiu aqui. Então quando a gente falar aqui que ele está cometendo um erro, não venha chamar a gente de anti-Textor, de anti-Botafogo, de infiltrado flamenguista, de corneteiro. Não, cara, é só assumir que ele pode estar errando sim. E debater se você concorda ou não concorda. Mas dizer que a gente é isso ou aquilo porque está dizendo que o Textor erra, ele não é um deus. E ele mesmo sabe disso. Saindo de John Textor agora, negociações com Nottingham Forest e Brighton não avançam e Cuiabano segue no Botafogo. O lateral esquerdo cuiabano segue no Botafogo depois que as negociações por uma venda ao Nottingham Forest e ao Brighton não avançaram. A informação é do Globoesporte.com nessa terça-feira. O Forest tinha prioridade em outros setores e também não houve acordo salarial com o staff do lateral. Já o Brighton chegou a oferecer 5 milhões de euros, mas já anunciou outro reforço na posição, Maxime de Cuyper, do Clube Brugge. Cuiabano assim deve receber oportunidades do técnico David Ancelotti e como lateral, né? Até porque hoje em dia não faz muito sentido mais ele virar um ponta esquerda. Se a gente tem ali o Santi melhorando, a gente tem o Nathan Fernandes melhorando, a gente tem a chegada do Jordan Correia que faz a direita, mas pode cair pela esquerda também. Nós temos o Savarino caindo por lá de vez em quando, com o Correia, tem o próprio Correia, né? Nós temos o Montoro. Então não faz sentido agora ter o Cuiabano para a ponta esquerda. Faz mais falta agora na lateral de esquerda, porque Marçal às vezes está à disposição, às vezes não está. Alex Telles não aguenta um jogo inteiro de muita intensidade, então o Cuiabano é importante ter ali à disposição no banco de reservas para substituir o Alex Telles. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.